Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: métodos de alfabetização. Afinal, qual é o melhor método? Bom, essa é uma pergunta que gera bastante debate entre educadores e especialistas. Existem diferentes abordagens, cada uma com seus pontos fortes e desafios. Permaneça aqui comigo e assista esse vídeo até o final e descubra qual o melhor método de alfabetização. Em primeiro lugar, precisamos entender que a criança já desenvolve habilidades e conhecimentos úteis para este processo antes de ingressar na educação infantil. Assim, ela é capaz de reconhecer sons quando é bebê. Aos 2 anos já domina fonemas que compõem mais de 50 palavras. Aos 3 anos já aprendeu diversas letras do alfabeto. Formalmente, a alfabetização começa a ser estimulada na pré-escola e é desenvolvida nos anos iniciais do ensino fundamental, nos quais o aluno tem por volta de 6 anos. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Existe uma distinção entre alfabetização e letramento, operações complementares, mas que são distintas. Alfabetizar é ensinar o aluno a decodificar o alfabeto do idioma e os seus sons, assim como dominar o conjunto de conhecimentos necessários para a prática da leitura e da escrita. Já o letramento é o processo de interpretação da leitura, ou seja, a expressão social da capacidade de ler e escrever por meio das diversas práticas sociais. Tudo bem até aqui? Então já deixa o seu like nesse vídeo. Bem, conheça agora os principais ou melhores métodos de alfabetização. O alfabético. Este é um método mais tradicional, com origens milenares na antiguidade, no qual a criança aprende o nome das letras e depois pratica a soletração para formar as palavras. É o famoso beabá. Focado em memorização, ele utiliza frequentemente cartilhas e silabários. Silabado. Esse método temos a sílaba, que é a unidade elementar nesse modelo. Ela é aprendida em primeiro lugar e só depois se passa para as palavras e as frases. Sobretudo, o método silabado tem como base livros com sílabas associadas a imagens e palavras-chave. Palavrado. Segundo esse modelo, a criança consegue entender o significado de uma palavra sem necessariamente decompô-la. Assim, somente após ela memorizar uma quantidade razoável de palavras e formar um repertório que se passaria para o ensino das sílabas. Método global. Esse modelo utiliza contos e o contato precoce com textos. Dessa forma, o processo alfabetizador começa com a palavra para depois prosseguir para as sílabas e os sons das letras. Assim, a leitura é um processo de interpretação de ideias e a análise dos seus símbolos só deve ser realizada em um momento posterior. Construtivista. Essa abordagem leva em consideração as fases do desenvolvimento psicológico da criança. Nesse caso, a alfabetização não é padronizada, pois o educador monta suas aulas a partir do contexto e das possibilidades de cada aluno. Aqui, o professor é mediador e construtor do conhecimento, não instrutor. O construtivismo valoriza a experiência escrita adquirida em casa, mesmo que primitiva. Por isso, estimulou os alunos a experimentar e produzir pequenos textos ricos em significado. A saber, as maiores expoentes deste método foram as educadoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Já conhecia algum desses métodos de alfabetização? Qual você consideraria o melhor? Antes de descobrir o método mais indicado por neurocientistas, já quero pedir para você compartilhar esse vídeo com os amigos, no grupo da sua escola, enfim, com todo mundo que você conhece. É o método fônico. Este método é muito defendido por pesquisadores e neurocientistas que afirmam que, como a leitura e a escrita são invenções humanas, o cérebro não aprende essas operações naturalmente, como ocorre com a fala. Este modelo de alfabetização temos o fonema como unidade elementar. Criado na França e na Alemanha nos séculos XVI e XVII, este método consiste em focar na aprendizagem da sonoridade de
todas as letras, a qual se inicia com os sons mais fáceis para depois abordar os mais difíceis. Aqui, as vogais são aprendidas antes das consoantes. Assim, a criança só tem contato prático com as sílabas e as palavras em um momento posterior. O método fônico costuma empregar poemas e músicas infantis. Bem, pessoal, não existe um modelo perfeito e prontinho como receita de bolo para ensinar a ler e a escrever. Logo, o melhor método de alfabetização é aquele que atende às necessidades da criança e as suas condições sociais, psicológicas e intelectuais, além da disponibilidade de recursos materiais e humanos oferecidos pela escola. Inclusive, é perfeitamente possível combinar características desses métodos em uma prática híbrida que mescle o foco nas unidades gráficas, nas sonoras e no significado dos textos. Além disso, é importante lembrarmos que a família tem um papel fundamental no letramento dos filhos, ao estimulá-los e criar um ambiente de aprendizagem propício. As atividades como leitura conjunta de livros infantis, musicalização e contação de histórias podem auxiliar significativamente o desempenho das crianças. E por fim, e não menos importante, lembre-se sempre, professor, cada criança é única, com diferentes estilos de aprendizagem e necessidades individuais. A alfabetização deve ser uma jornada envolvente e significativa, que estimule a curiosidade e o interesse das crianças pelo mundo das letras. Ative as notificações para ser avisado assim que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Tchau!